Querido vestibulando, um abraço. Você lembra que entre o simbolismo e o modernismo aqui no Brasil, nós tivemos o pré-modernismo. Não é uma escola literária, é um período de transição, mas que pode também cair no vestibular. Nós temos aí Euclides da Cunha com Sertões, Euclides da Cunha com Sertões, que vai falar sobre o Antônio Conselheiro, que vocês estudam na história, né? É uma obra grandiosa, é uma obra que oscila entre literatura e ciência. O Graça Aranha com Canaã, falando sobre a imigração alemã no Espírito Santo, publicado na mesma época de Os Sertões. O Lima Barreto, mostrando todo o problema político-social no Rio de Janeiro. José Bento Monteiro Lobato, que vai falar sobre o interior paulista, lá em São Paulo, né, nas suas obras Negrinhas, Urupês, e vai escrever contos mostrando o atraso mental do Brasil, o analfabetismo, criticando o caipira, criticando o caboclo. E na poesia vai surgir o Augusto dos Anjos, poeta de um livro só, Eu, publicado em 1912, e em 1914, ele já morto, né? Ele morre em 1914, em 1919, esse livro é reeditado com o título de Eu e Outras Poesias. Ele que é o poeta mais nefasto e original do Brasil, o primeiro a empregar termo científico na poesia e palavras não poéticas, né? Como cuspe, escarro, vômito, verme, coveiro. Ele gostou de nomear o que? Cemitérios, coveiros e verme em estado de putrefação, vocês lembram disso. E o modernismo que vai surgir, né, lá na França, mas vai ser um movimento que vai eclodir pela Europa. Quando nós falamos em modernismo, primeiro nós lembramos nas vanguardas europeias, né? Vanguarda, que vem do francês avant-garde, aquilo que está à frente do seu tempo. Aí nós lembramos do cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. No Brasil, nós vamos ter o modernismo, tá certo? Que vai surgir no século XX. Esse movimento, quando ele surge, ele vai combater o passado. É um movimento combativo, né? É um movimento que vai procurar derrubar os tabus. Então, observe que agora nós vamos encontrar os versos livres, a prosa poética, o poema em prosa, né? A liberdade de expressão, tudo isso. Aí nós podemos dividir o modernismo em 3 tempos ou fases. E o primeiro tempo vai de 22 a 30. Em 1922, nós tivemos o quê? Nós tivemos a Semana de Arte Moderna como um marco introdutório do modernismo no Brasil. Em 1930, nós vamos ter a publicação de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Essa data ela pode ser recuada para 26, quando tivemos o primeiro Congresso Regionalista do Recife, ou para 1928, quando José Américo de Almeida publica A Bagaceira, né? Então, olha só, o primeiro tempo modernista é chamado de fase heróica. Esse movimento é combativo. Ele procura destruir o passado. Todo movimento moderno é, sobretudo, um movimento contra. Contra o quê? Contra o passado, contra o conservadorismo, contra o academicismo. O primeiro tempo modernista nos apresenta o espírito polêmico, destruidor, inconformista, antiacadêmico. Aqui é a busca da originalidade a qualquer preço. Nós vamos ter a valorização poética do cotidiano, o interesse pelo homem comum. Então, o homem comum, o dia a dia, servindo como sugestão temática, né? Tome cuidado, o modernismo pode ser cobrado em qualquer vestibular do Brasil. A tendência é que caia o modernismo nesse vestibular. Não sei que tempo não, mas a tendência é que venha a cair, né? No primeiro tempo modernista, nós vamos falar sobre 3 escritores. Oswald de Andrade, que foi uma pessoa importantíssima para o modernismo. Vocês lembram que existe a frase que diz o que seria do modernismo sem o Oswald de Andrade e que diz também o que seria do Oswald de Andrade sem o modernismo, né? Foi um sujeito irônico, humorista,
anarquista. Procurou, com muita irreverência, anarquizar, ironizar e humorizar tudo. Nós vamos encontrar na obra desse rapaz a valorização poética do cotidiano, o interesse pelo homem comum. Você lembra de Os Vícios da Fala, né? Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, dizem pior. Para telhas, dizem teias. Para telhados, teiados e vão fazendo telhados. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco na nação brasileira dizem todos os dias. Deixe disso, camarada, me dá um cigarro. Então está aí Os Vícios da Fala, o homem comum, o cotidiano, né? Outra coisa que nós vamos encontrar na obra desse rapaz é o emprego da paródia. Quando fala emprego da paródia, você lembra do poema Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então observe que ele está parodiando a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. O emprego da colagem caiu no vestibular passado. As meninas da Gari, vocês lembram disso? Gari é estação. As meninas da Gari na Europa eram operárias do sexo, né? E aqui ele pega uma parte da carta de Pero Vaz de Caminha e cola e dá o título às meninas da Gari para ironizar a nossa colonização cultural. Você lembra do texto de Caminha que ele colou aí? E entre eles haviam 3 ou 4 mocinhas bem novinhas e gentis, com cabelos muito negros e muito corridios, e suas vergonhas tão limpinhas e tão saradinhas, e tão fanada das cabeleiras, que de as nós, muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então observe que é uma colagem da carta que ele faz na sua obra, né? Ele é o criador dos grupos Pau-Brasil, primitivista, e Antropofagia, primitivista. Observe que da Antropofagia fez parte a Tarsila do Amaral, com sua obra Abapuru, que é aquele quadro do homem com os pés grande e a cabeça pequena, comedor de gente, quadro que infelizmente não é mais do Brasil, não está no Brasil mais, né? Mário de Andrade fez parte, né, do grupo da Antropofagia. Raul Bopp, autor de Cobra Norato, que é uma lenda amazonense em versos, também participou desse grupo. Portanto, um escritor que pode ser cobrado no vestibular. Foi poeta, romancista, foi ensaísta, foi teatrólogo, né? A peça famosa dele é O Rei da Vela, que é uma crítica à agiotagem, né? Mas o grande nome, né, do modernismo do primeiro tempo é o Mário de Andrade. Ele mostra o nacionalismo crítico, ele é futurista, embora ele não gostava disso, e ele é altamente folclorista. Usou como tema a música, era professor de piano, o folclore, as modinhas populares africanas sertanejas, os cantos religiosos, que ele fala desde os cantos da Igreja Católica até o candomblé, né? É a figura mais vasta do modernismo brasileiro. Observe que escreveu romance, Amar Verbo Intransitivo, criticando a burguesia, criou novos caminhos para a ficção, Macunaíma, que é uma rapisódia. Rapisódia significa que a obra é fragmentada, que você pode chamar também de romance rapisódia. Rapisódia vem dos rapisódios gregos, que eram músicos que cantavam fragmentos de música, né? De música. Foi contista, foi cronista, foi ensaísta, foi crítico literário, foi um sujeito realmente fantástico, o Mário de Andrade. Alguém que fala assim, ó, se o modernismo não tivesse servido para nada, só pelo aparecimento do Mário de Andrade já teria valido a pena, né? Então, um sujeito realmente muito bom. E observe que o poeta mais amado e mais badalado do modernismo, muito querido, é o Manuel Bandeira, o São João Batista do modernismo, segundo o Mário de Andrade, né? Lírico espiritualista, por isso neorromântico, neossimbolista. A poesia dele é universal, viu? Observe que ele nasceu para ser engenheiro arquiteto, vai para São Paulo, matricula-se na escola politécnica, contrai a tuberculose, vai ao médico e o médico diz a ele:
o senhor pode viver 5 minutos ou 50 anos. Então ele usa a doença como tema. Você lembra do poema Pneumotórax? Tosse, febre, hemopotise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga, 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única solução é tocar um tango argentino. Observe que o final é ironia, ou auto-ironia. Vai vivendo a vida, porque curar o senhor não cura nunca. O médico disse que ele podia viver 5 minutos ou 50 anos. Curiosamente, ele viu a morte de toda a família. A mãe, a irmã, o irmão, o pai, e ele ficou só. Ele registra a morte da família num poema por nome de Os Sinos. E ele fala sobre a morte, né? No poema A Consoada. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável. Talvez eu tenha medo, talvez até sorria e diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrarás lavrado campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então nós temos a resignação do poeta diante da morte, né? Ele fica só, ele fala sobre a solidão, ele fala sobre festas juninas, ele apresenta uma grande ternura humana, ele vai falar sobre a estrela como algo perfeito, inatingível. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela luzindo nos fins dos meus dias. Então, um poeta realmente muito querido, com grande possibilidade de cair em qualquer vestibular do Brasil. Vai mostrar como tema a fugacidade da vida. Você lembra do poema Passárgada, né? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que quero, na cama que escolherei. Onde ele vai ter tudo aquilo que a vida madrasta não lhe quisera dar. Esse menino, ele é muito cobrado como poeta, mas me lembro que certa feita, a UNB perguntou se além de poeta, ele foi grande contista e cronista brasileiro, foi ensaísta, foi crítico literário, viu? Então, poeta que pode cair em qualquer vestibular do Brasil. Esses são os 3 principais do primeiro tempo. Nós não podemos deixar de lembrar que o Cassiano Ricardo, ele é o escritor que começa neossimbolista, neoparnasiano, neossimbolista, e ele evolui, né? Ele começa também sendo primitivista na primeira fase do modernismo, a fase primitivista, porque ele faz parte do grupo Anta, Verde e Amarelismo, e observe que essa fase primitivista, que é a mesma do pau-brasil, da antropofagia do Oswald, voltando para o início da nossa vida, né? Do nosso país, o país começando lá no quinhentismo. Ele vai fazer poema por nome de Ladainha, falando sobre o Brasil. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz, ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaro, ilha cheia de luz. Então ele vai escrever o poema Ladainha, um poema cantado, como é a reza Ladainha, né? E pode cair em qualquer vestibular do Brasil. Você ainda tem o Paulo Menotti Delpi, que é o escritor muito bom também, que é o primeiro a ser eleito príncipe, eleito para a Academia Brasileira de Letras, e foi eleito príncipe dos poetas brasileiros, o terceiro a ser eleito, que é o Guilherme de Almeida. Mas o Cassiano Ricardo é um poeta muito cobrado. E eu espero que vocês tenham sucesso no vestibular. Até mais.